Agora eu vou falar sobre as vozes verbais, que elas são divididas em três: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Os verbos, eles apresentam flexões em voz. As vozes do verbo, elas indicam o seu sujeito gramatical, e é o agente ou o paciente da ação verbal, ou seja, se pratica ou se sofre a ação. E como eu já disse, as vozes são divididas em três: voz ativa, passiva e reflexiva. Agora eu vou falar sobre a voz ativa. Ela acontece quando o enunciado ele deixa em evidência que o sujeito pratica a ação, que ele também pode ser chamado de sujeito agente. Mas o que é sujeito? O sujeito, ele é aquele que executa a ação, como por exemplo, a professora aprovou Tainara. A professora, ela é o nosso sujeito que pratica a ação na frase. Aprovou é um verbo de voz ativa, a ação que o sujeito praticou, que foi aprovar a Tainara. Do outro exemplo agora, as crianças resgataram o gato. Na frase, as crianças é o nosso sujeito, por eles praticarem a ação de resgatarem os gatinhos. Então, quando o sujeito age na oração, temos a voz ativa. Agora falando sobre a voz passiva. A voz passiva ela é aquela onde o sujeito sofre e também recebe a ação verbal, ou seja, o sujeito ele tem o comportamento passivo. A voz passiva ela é dividida em dois: voz passiva analítica e voz passiva sintética. Falando agora um pouco da analítica, que ela é formada por locução verbal. Como nós temos no exemplo, a bicicleta foi comprada por Diogo. Foi comprado é uma locução verbal, aonde que dois verbos têm a função de um só. Aí você para e pensa e se pergunta: quem que foi comprado? A bicicleta. Sendo assim, a bicicleta ela é o nosso sujeito da oração. A bicicleta ela não pratica a ação, e sim o Diogo, porém recebe a ação do verbo praticado. Agora falando da voz passiva sintética, ela é formada pelo verbo na locução pessoal mais o pronome passivador, que é o se. Dando um exemplo: comprou-se a bicicleta. Quem é o sujeito da oração? É só a gente perguntar para o nosso verbo o que se comprou, que foi a bicicleta. A bicicleta ela é o nosso sujeito da oração e o se é o pronome passivador, comprou-se. Agora falando sobre a voz reflexiva, o sujeito ele pratica sobre a ação na oração. No exemplo, a garota se machucou com a tesoura. Na frase, a garota é o nosso sujeito, por conta de ela praticar a ação verbal de se machucar, e também recebe a mesma ação. Mais um exemplo: os amigos se furaram no prego. Os amigos é o nosso sujeito, porque eles praticam a ação verbal de se furar, que também recebe a mesma ação. O sujeito de voz reflexiva, ele é um sujeito ágil e paciente ao mesmo tempo. Também, dentro da voz reflexiva, nós podemos também ter a voz recíproca, que ela acontece quando o sujeito pratica e também recebe a ação, como no exemplo: Melissa e Tatiane abraçaram-se. Na frase, quem pratica a ação de se abraçar é Melissa e Tatiane, certo? Mais uma pergunta: quem recebeu a ação do abraço? A Melissa e a Tatiane. Ou seja, Melissa e Tatiane praticaram e também sofreram a ação, que é a ação recíproca.